Saporino, por Marcelo Espigueira. Há muitos e muitos anos, num lugar muito, muito distante daqui, existia um sapinho muito esperto e curioso, chamado Saporino. Saporino morava numa lagoa que, apesar de pequena, era muito bonita e cheia de fartura para todos que lá habitavam. Nesta lagoa haviam muitos insetos fresquinhos para todos os sapos comerem, água quentinha para se banharem, pedras brancas para se aquecerem sob o sol nos dias mais frios, imensas árvores que a rodeavam e que faziam sombra para os sapos descansarem. Todas as manhãs, os sapos mais jovens se reuniam na grande pedra, que ficava bem no meio da lagoa, onde funcionava a escola sapológica. Frequentar essa escola era importante para os sapinhos aprenderem a se comportar como os grandes sapos e a fazer as coisas que a comunidade sapiana sempre gostou de fazer. Após as aulas, Saporino e seus amiguinhos mergulhavam pelas águas mornas da lagoa e subiam nas pedras do canto para o almoço. Depois de encherem suas barriguinhas, costumavam sapear o movimento dos peixinhos sob as águas e jogar coaches fora. Ao anoitecer, os sapos de todas as idades se reuniam para ouvir os causos dos sapos anciões e para cantar juntos as mais belas canções das tradições sapianas. Muitas vezes, essas reuniões se transformavam em verdadeiras algazarras que se estendiam madrugada adentro, que são as horas mais apreciadas pelos sapos. Nessas ocasiões, sapinhos e sapões se divertiam para valer com suas coacharias e se deliciavam com banquetes de mariposas, grilos e, de vez em quando, até de vagalumes que se arriscavam por lá. Numa certa manhã, durante o intervalo das aulas, Saporino estava melancólico e, distraído com alguns mosquitinhos, se perdeu em seus pensamentos de sapo. Estava sobre uma pequena pedra do canto, um pouco afastado dos seus outros amiguinhos, quando de repente apareceu um pombo, muito barulhento e esquisito, que pousou justamente ao lado de Saporino, e foi logo puxando conversa, reclamando do calor, do cheiro do mato, do barulho dos bichos e gru, 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 gru. Saporino, que nunca tinha visto um pombo antes, achou aquela ave meio desengonçada, bem diferente dos outros pássaros que costumavam frequentar a lagoa. Todos os animais de pena que o sapinho conhecera até então lhe pareceram muito mais espertos e ariscos do que aquele pombo engraçado, que não parava de arrulhar por um só segundo. Mas a verdade é que o pombo estava sedento e faminto, pois havia muitos dias que ele viajava sem saber para onde, sem saber o que procurava e, como era a natureza dos pombos, era muito orgulhoso para admitir que estava perdido e pedir ajuda. Ao ver que Saporino se deliciava com os mosquitos tão pequeninos que habilmente capturava pelo ar, o pombo se animou e também tentou se fartar com aqueles petiscos que lhe pareceram tão saborosos. Mas, diferentemente do Saporino, o pombo não tinha aquela língua comprida e pegajosa, muito menos aquela destreza para caçar pequeninos insetos voadores. Mas, diferentemente do Saporino, o pombo não tinha aquela língua comprida e pegajosa, muito menos aquela destreza para caçar os pequeninos insetos voadores. Contrariado, mas também muito vaidoso para admitir suas limitações de pombo, passou a reclamar ao Saporino e, convenhamos, reclamar é coisa que os pombos adoram fazer. O pombo passou a arrulhar. Eu nem queria comer esses mosquitinhos mesmo. Moscas e mosquitos nem são comida de verdade. Comida boa mesmo é a pipoca que os pombos comem nas calçadas da cidade. Enquanto arrulhava essas coisas, o pombo foi notando a expressão cada vez mais interessada de Saporino, o que foi deixando a ave mais empolgada, que se animou e estufou seu peito de pombo ainda mais para dizer que água boa mesmo era do chafariz da praça central da cidade, muito mais cristalina e fresquinha do que a água dessa lagoa fedorenta. Paisagem bonita de verdade era do alto dos prédios da cidade,
pois ao redor da Lagoa dos Sapos é muito sem graça. E o pombo foi arrulhando, 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 até que, quando já estava quase sem fôlego de tanta empolgação, emergiu de repente um jacaré do fundo da lagoa e o abocanhou com um golpe certeiro, engolindo-o inteirinho, sem nenhuma cerimônia. Saporino, preparado para toda a malandragem e astúcia dos jacarés que viviam naquela lagoa, conseguiu se livrar do perigo num pulo de fuga, que era um dos movimentos de defesa rápida que os sapinhos aprendiam já nas primeiras aulas da escola sapológica. Tomado pelo susto e seguindo o protocolo dos sapos anciões, Saporino voltou rapidinho para junto dos outros sapinhos, lá na Pedra Grande. Entretanto, na primeira oportunidade que teve, o Saporino foi perguntar ao sapo-mestre da escola sapológica se tudo aquilo que ouvira do pombo era verdade, ou seja, se existiam mesmo essas coisas chamadas cidades, praça, chafariz, prédios. O sapo-mestre disse que haviam alguns registros sapológicos muito antigos sobre essas tais cidades, mas mesmo os mais anciões sabiam pouco sobre elas, e se é que algum sapo já foi até a cidade, jamais conseguiu voltar de lá para contar como foi a sua experiência. Mais tarde, antes da cantoria, Saporino procurou novamente o sapo-mestre e perguntou se os sapos sempre viverão naquela lagoa. O sapo-mestre, com muita paciência, explicou ao Saporino que sim, pois todos os sapos sempre encontraram o suficiente para as suas vidas ali mesmo, e que, naquele lugar, sempre foram muito felizes. Por fim, argumentou que viver na lagoa sempre foi seguro para os sapos, desde que tomassem cuidado com os botes dos jacarés. Então, perguntou o sapo-mestre, por que deveriam se preocupar em sair de lá? Notando que alguma coisa nas palavras do pombo ainda confundiam o Saporino, e que o pequeno sapo ainda parecia insatisfeito com as suas respostas, o sapo-mestre disse ao Saporino que talvez ele ainda fosse muito novo para entender, mas que a verdadeira riqueza daqueles sapos não eram as águas da lagoa, a comida farta ou as pedras para descansarem, mas o fato de que naquele lugar uns ajudavam aos outros a serem cada vez melhores e mais fortes a cada dia, para no dia seguinte poderem se ajudar ainda mais. Depois de ouvir atentamente as palavras do sapo-mestre, Saporino perguntou se ele já havia comido uma coisa chamada pipoca. Após pensar um pouco, o sapo-mestre lhe respondeu que não, e que também não sabia o que era isso, pois não haviam registros desse tipo de alimento nos escritos sapológicos. Saporino pensou com sua mente de sapo e concluiu que, por nunca ter comido pipoca e nem saber o que é isso, o sapo-mestre não deveria saber de muita coisa. E para piorar, o sapo-mestre sequer havia ido à cidade. Como poderia ser tão sábio assim se nunca comeu pipoca ou foi até a cidade? Saporino pensou, pensou e pensou ainda mais um pouquinho com sua mente de sapo e concluiu. Se nenhum sapo que foi até lá na cidade quis voltar, é porque a cidade deve ser muito boa para os sapos, muito melhor do que a própria lagoa. Decidiu que iria procurar a cidade e comer a tal pipoca, pois estava convencido de que pipoca é que era comida de verdade. Também queria tomar banho de água fresca e cristalina do chafariz, e viver todas as coisas realmente boas que o pombo lhe contara. Sua vida de sapo da cidade iria ser um luxo. Na manhã seguinte, antes mesmo de o sol aparecer, Saporino saiu de fininho por uma pequena trilha no cantinho da lagoa, tomando cuidado para que ninguém o percebesse, pois sabia que o sapo-mestre jamais permitiria que ele saísse da segurança da lagoa para ir a um lugar desconhecido como a cidade. Depois de tanto procurar, descobriu que por detrás de alguns arbustos havia um caminho um pouco mais largo, que levava para uma estrada de terra. Saporino nunca tinha estado ali antes, e começou a sentir um friozinho na sua barriga de sapo, mas resolveu seguir pela estrada assim mesmo, saltitando de emoção. Continua.